Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais estudo no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é o seguinte: o clamor da meia-noite, preparai-vos, o noivo vem. Mateus 25:6, a hora da vigilância. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos à vontade, sintam-se todos cumprimentados e mais esta noite de estudo da Palavra de Deus. E já peço para os irmãos, por gentileza, deixarem o vosso like, compartilharem este vídeo, essa palavra em suas redes sociais, onde os irmãos puderem, quiserem, seus WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. E assim, também após o término desse estudo, se essa palavra falou em vossos corações, possa também deixar um comentário, seja o que o irmão achou, ou um amém, um glória a Deus, seja o que tiver na vontade, no coração de cada um. Terei todo o prazer, de ler e de responder. Certo, meus irmãos? Então, o estudo de hoje, a apostila aqui na tela, é um tema muito interessante, julgo eu, importante. É um alerta que está escrito em Mateus 25:6, o seguinte: mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Então vemos aqui em Mateus 25 um alerta muito importante da vinda do noivo. A meia-noite se aproxima. E vamos ver hoje o que é essa meia-noite, o que ela simboliza. Vamos ver também esse clamor, quem é que clama. E obviamente algo mais fácil, que aí vem o noivo, a gente sabe que o noivo é o Senhor Jesus. E também sobre a questão de ir ao encontro deste noivo. Então é um alerta muito importante, um tema muito interessante, que cabe, aos dias de hoje pensarmos, meditarmos, refletirmos, que cremos, que está muito próximo desse grande ocorrido, da proximidade dessa meia-noite, da chegada dessa hora tão significativa e simbólica, e aí estará voltando o noivo. Amém, irmãos? Então, vamos aqui. Jesus apresenta essa parábola como parte do seu sermão escatológico, como vemos nos capítulos 24 e 25 do livro de Mateus, falando dos sinais da sua volta e da necessidade de vigilância, como o próprio tema, eu coloquei aqui, a hora da vigilância, veremos também essa questão dessa hora da vigília. Na parábola temos os seguintes elementos: 10 virgens, todas com lâmpadas, que simboliza a luz, o testemunho e a fé, esperando o noivo. 5 prudentes, com azeite de reserva, representando os fiéis, cheios do Espírito Santo. E 5 loucas, com lâmpadas, mas sem azeite, simbolizando os despreparados, sem vida espiritual real. E o noivo representa Cristo, que virá buscar a noiva, a igreja fiel. O foco da parábola é a separação entre crentes preparados e crentes negligentes, meus irmãos. Então, temos algo muito conhecido, esses elementos, as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, e vemos qual foi o destino de cada uma, Das 5, umas conseguiram adentrar nas bordas das bodas do Cordeiro, que simbolizando ali a entrada no reino de Deus, e as outras 5, as loucas, as imprudentes, ficaram de fora das bodas, ou seja, foram recusadas a entrada no reino. E vemos então, meus irmãos, o foco principal dessa parábola, que é essa separação. É quase parecido com aquela separação do joio, e do trigo, claro que em coisas diferentes, não é exatamente igual, mas vemos aqui uma separação. E elas simbolizam crentes que estão preparados, cheios do Espírito Santo, e crentes
negligentes, despreparados, que falta, né, uma vida espiritual real. Vamos então aqui à simbologia da meia-noite na Bíblia, né? Porque a Bíblia, nós vemos que não é só em Mateus que vemos essa simbologia da meia-noite. Ela também está presente em muitos outros versículos bíblicos, mas, como geral, a simbologia da meia-noite na Bíblia carrega um forte peso espiritual e profético. Esse horário específico é frequentemente apresentado como um momento decisivo de crise, de intervenção divina ou de manifestação de juízo e livramento. A meia-noite representa um ponto de virada, um limiar entre trevas e luz, fim e começo, sono e vigília, morte e vida. E um desses principais sentidos, né, simbólicos da meia-noite na palavra de Deus, uma delas é a hora da intervenção divina e do juízo de Deus. A meia-noite é frequentemente retratada como um momento em que Deus age de forma poderosa, seja em juízo ou livramento. Vemos isso, por exemplo, meus irmãos, em Êxodo capítulo 11, no verso 4, e Êxodo capítulo 12, no verso 29. Primeiro vemos em Êxodo 11, 4, dizendo: Disse Moisés, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E como vemos também em Êxodo 12, 29, à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito. Aqui a meia-noite marca o ato final do juízo de Deus sobre o Egito, e ao mesmo tempo em que simboliza o início da libertação do povo de Israel, ou seja, juízo para os ímpios e o livramento para os fiéis. E interessante que, diante desse cenário, né, em Êxodo 11 e 12, é muito parecido com o que vai acontecer na volta, né, do noivo, né, do Senhor Jesus, que haverá justamente o juízo para os ímpios, o mundo será, receberá, cairá sobre ele o juízo de Deus, a ira de Deus, o fogo virá sobre a terra, como Pedro fala, né, em suas cartas, que a terra está reservada hoje para o fogo, e haverá o livramento para os fiéis. Né? Mesmo quando essa questão dos crentes despreparados e os preparados, também tem essa questão também dos ímpios e também do povo de Deus que será livrado. Então é um cenário aqui interessante, que é muito parecido que ocorrerá nos últimos dias. Que nesse momento de trevas, até fala, né, que nos últimos dias, quando, né, vinha o grande dia, né, o temível e terrível dia do Senhor, pairá sobre a terra trevas. O mundo ficará algo assustador antes da vinda de Cristo, e assim, quando Cristo recolher, né, a igreja, para que assim Deus derrame sobre ela, né, sobre a terra, a sua ira. Será um dia terrível, né, como o próprio diz, né, o terrível e temível dia do Senhor. Então é muito interessante essa figura, né, esse cenário que é muito parecido com o que ocorrerá nos últimos dias. Também a hora do louvor e livramento sobrenatural. Nós vemos também que a meia-noite também é símbolo de adoração em meio à adversidade e livramento miraculoso. Vemos, por exemplo, umas passagens mais conhecidas de Atos, que é em Atos 16, dos versos 25 ao 25 ao 26, que está escrito: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, né, o escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Mesmo presos injustamente, Paulo e Silas cantavam louvores à meia-noite, e Deus os liberta poderosamente. A meia-noite representa, então, o clímax da aflição que logo será transformado em vitória. Então, olha só que interessante, uma passagem muito conhecida, os irmãos conhecem muito bem, né? Paulo e Silas na prisão, e perto da meia-noite, eles estavam ali louvando, adorando a Deus, e veio esse livramento milagroso, né? Sobrenatural, poderoso. Então vemos claramente também essa simbologia que perto da meia-noite
haverá o quê? Um livramento, uma libertação daqueles que são fiéis a Deus. E novamente, irmãos, vemos também algo muito parecido que no fim dos dias, quando estiver muito próximo da vinda de Jesus, e haverá ali, como nós estamos já presenciando, né, no cenário mundial, a, a angústia das nações, como Jesus fala e está escrito em Lucas 22, 21 a 22, que terá esse momento, esse clímax da aflição que estará sobre toda a terra, logo será transformado em vitória, claro, para aqueles, né, para o povo de Deus. Então, no momento do clímax, do terror, Deus intervém e traz o livramento ao povo. E aqui, é claro, trazendo com base muito parecido ao que ocorreu com Paulo e Silas. Veio que um terremoto, nós sabemos que haverá também um grande terremoto que abalará toda a terra. A terra irá tremer na vinda do Senhor Jesus. Então também é algo muito parecido. Vemos também o símbolo de trevas e sono espiritual, como um alerta à vigilância. A meia-noite pode simbolizar o auge das trevas espirituais, um momento em que muitos estão adormecidos espiritualmente. Por isso, exige vigilância. Em Romanos 13, dos versos 11 ao 12, Paulo escreve: já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação já está agora mais perto do que quando cremos. Vai ao altar à noite e vem chegando o dia. Embora Paulo não mencione diretamente a meia-noite, ele está claramente evocando a ideia de que o mundo está em trevas e o dia, que é a volta de Cristo, está prestes a raiar. A imagem da meia-noite aponta para o tempo final de oportunidade antes do amanhecer. Isso é o fato. Aqui Paulo ele fala, né, ele alerta sobre isso, que já é a hora de despertarmos, né, desse sono. E aqui, ao decorrer do estudo, iremos focar muito interessante sobre isso, sobre essa questão do sono espiritual, que está sobre muitas pessoas. E ele fala, né, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos, ou seja, quando nós nos convertemos, quando passamos a crer, né, nos convertemos, passamos a sermos filhos de Deus. Então, agora, claro que ali no contexto isso foi há 2000 anos atrás, mas Paulo ele até faz esse alerta, e até para entender essa questão, porque no contexto Paulo fala isso há mais de 2 milênios, mas ele era um aviso para que mesmo naquele momento todos estivessem preparados, até porque naquela época também a igreja sofria, né, uma grande perseguição. E mesmo que Jesus não voltou naquele momento, mas aqueles que morreram em Cristo estão agora dormindo no Senhor, e com certeza na volta do Senhor Jesus irão ressuscitar, como vemos e como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios 15, que primeiro são aqueles que morreram no Senhor e irão ressuscitar para a glória. E depois nós, né, que estivermos vivos, neste momento iremos ser transformados num piscar de olhos. Então vemos que a salvação está muito mais perto do que quando cremos. Nessa nossa caminhada, desde que nós cremos, aceitamos o Evangelho, né, reconhecemos que nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, da salvação por intermédio de Jesus. Agora a salvação está muito mais próxima, porque os dias vão passando, né, os meses vão passando, e cada vez está mais próxima da volta eminente do noivo, do Senhor Jesus. Então, novamente, vemos esse cenário de trevas, porque ele fala, ó, vai à alta noite. Porque na Bíblia, quando a Bíblia fala, ou quando tinha essa expressão de a alta noite, sempre se falava sobre próximo da meia-noite, nesse horário. Porque é quando realmente está mais escuro, né? Da mesma forma quando a meio-dia, mais ou menos, né, o sol está no seu ápice, a meia-noite é quando a escuridão, né, as trevas, está no seu ápice. Então, ó, vai à alta noite e vem chegando o dia, né? Esse dia, essa simbologia do raiar do dia,
E está se referindo à volta do Senhor Jesus. Então é muito interessante também a imagem da meia-noite, que é apontando para esse tempo do fim, da consumação de todas as coisas e da oportunidade antes do amanhecer. Porque quando amanhecer, né, ou seja, quando Jesus voltar, aqueles que foram prudentes, né, e guardaram o azeite, terão o livramento, serão levados, serão salvos. E aqueles que foram imprudentes, não guardaram o azeite, estarão de fora do reino. Então é muito também importante, mostra claramente esse aviso também de uma oportunidade final, de que, olha, antes que chegue o raiar do dia, se conserte. Se você não está cheio do Espírito, se a pessoa não está vivendo, né, como está dito aqui, não está vivendo uma vida espiritual real, aproveite agora, que ainda não chegou a meia-noite. Ainda está a chegar no clímax, né, na alta noite. Para que quando o noivo chegar, poder entrar nas bodas do Cordeiro. E vemos também a simbologia da meia-noite na transição profética e escatológica. Em toda a Bíblia, a meia-noite pode ser vista como um ponto limiar escatológico, marcando as transições divinas do juízo à graça, da opressão à liberdade, do sono à vigília, da vigilância e das trevas à luz. Em Salmo 119, no verso 62, o salmista declara: à meia-noite me levantarei para te louvar, por causa dos teus justos juízos. O salmista se levanta no ponto mais escuro da noite para louvar a Deus, indicando uma espiritualidade vigilante, consagrada e desperta. Então olha que interessante também, o salmista, ele tinha esse horário, né, bem específico de se levantar para louvar a Deus, né, se lembrando ali, recordando, né, dos justos juízos do Pai Celestial. Então ali é um sentimento de, né, agradecimento, de gratidão do salmista em levantar nesse horário, que não é um horário fácil, né, é um horário que geralmente já estamos dormindo, ou estamos já com bastante sono, né, já preparando para ir dormir. Um horário que ele se levantava para ir louvar a Deus. Mostrando também, assim, um fogo, né, espiritual muito forte, né, muito grande, um desejo de louvar a Deus, um desejo de buscar a Deus muito grande. Então mostra justamente nisso, né, indicando ali desse salmista, né, desse servo de Deus, uma espiritualidade vigilante, consagrada, né, desperta. E vemos, principalmente, como é o tema desse estudo, em Mateus 25:6, que é o tema principal desse estudo, também vemos de forma clara essa simbologia. Na parábola das 10 virgens, Jesus usa a meia-noite para simbolizar o momento da volta inesperada do noivo, isto é, a sua segunda vinda. A meia-noite, em Mateus 25:6, é uma advertência à vigilância. É um momento do teste espiritual, que está preparando e vigilante a entrada com o noivo. Os despreparados ficarão de fora, representando o fim da espera e o início da eternidade, né, do reino, que começará o reino milenar, mas após também aí se dará o início do reino eternal. Em suma, então, meus irmãos, a meia-noite é um chamado à vigilância, fé e prontidão. É a hora em que Deus prova os corações e separa os preparados dos despreparados e age com grande poder. Então vemos que a meia-noite é isso, é um momento de separação, digamos assim, entre aspas, porque é do joio e do trigo, claro, de uma forma diferente, né? Não é exatamente isso, mas meio que como comparação é isso, é uma separação. É um momento de provar os corações dos servos de Deus, de todos aqueles que o servem. E a gente vê claramente isso, porque vemos, por exemplo, Paulo e Silas, como vemos aqui anteriormente. Foi um momento ali que eles estavam presos, momento que estaria ali toda
na lógica, né, humana, eles poderiam estar desanimados, tristes. Foi um momento de provação de seus corações. Estavam louvando a Deus nesse horário. Também como vemos em Êxodo, que foi também um momento ali que Moisés, assim diz o Senhor, né, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Foi um momento ali que Deus agiu para trazer aquele juízo aos filhos, aos primogênitos, né, do Egito. E foi um momento também, à meia-noite, certa, que Deus feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Então vemos claramente que é um momento que Deus ele age poderosamente. É um momento em que os corações são provados. Um momento de clímax. É um momento disso. Vemos como o salmista também, ele acorda nesse horário para louvar a Deus, para recordar por causa dos seus justos juízos. Então assim, vemos claramente que é um momento muito importante, é realmente um clímax. É um momento de provação, de separação de quem realmente está firme, que está se preparando, está vivendo uma vida espiritual verdadeira, e aqueles estão vivendo uma vida espiritual de falsa. Estão despreparados, não estão cheios do azeite, que é o Espírito Santo. Certo, irmãos? Então, creio que os irmãos tenham compreendido bem, né, essa simbologia da meia-noite, como que ela é tão presente na Bíblia, na palavra de Deus. E agora vamos ao tema principal de fato, que é de Mateus 25:6. Vamos agora aqui numa análise desse verso e saímos e entendemos com profundidade esse aviso, esse clamor da meia-noite. Então vamos aqui à primeira frase, primeira parte do verso, que é mais à meia-noite. A meia-noite era a hora mais improvável, mais escura da noite, quando todos dormem, né? Quando todos ali é um horário que geralmente as pessoas já estão dormindo. Aponta para um tempo de crise espiritual e aparente silêncio de Deus, um aparente, mas também para um momento decisivo. Representa a vinda inesperada de Cristo, conforme vemos em 1 Tessalonicenses 5:2. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha que coisa, meus irmãos. Olha como novamente vemos aqui a questão da noite. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ou seja, repentina, de forma surpresa. E surpresa, irmãos, não é que essa surpresa, muitos não compreendem, né? Entendem errado. Não é que virá a qualquer momento, assim, no sentido de uma completa surpresa, porque nós que somos de Deus, que somos servos de Deus, iremos sentir a proximidade desse dia. Por quê? Porque Jesus deixou claro que quando se aproximasse o dia da sua vinda, iria ter os sinais. E que sinais são esses? Um dos principais é a corrupção do homem, é a falta de amor, como vemos também na carta de 2 Timóteo, Paulo fala que nos últimos dias os homens estarão assim num estado espiritual terrível, serão blasfemadores, hereges, inimigos um dos outros, amantes de si próprios, estarão totalmente jogados, né, largados, entregues às suas cobiças, né, promiscuidade, feitiçaria, assassinato, né, pai contra a mãe, a mulher contra o marido, né, e vice-versa, o filho contra o pai, pai contra o filho, e coisas terríveis. Então, um dos principais sinais é esse, é a falta de amor no mundo. E é o que nós mais vemos hoje. O mundo está uma coisa de louco. Está realmente assim, terrível. Né? Eu creio que os irmãos concordem, né? Que está uma coisa muito feia. E também outro dos sinais como eu até disse anteriormente, é a angústia das nações. Que seria o que essa angústia? É um momento que as nações já estão entrando em crise moral, econômica, política, tudo isso.
e que é, novamente, o que mais estamos vendo. Até países que nós hoje vemos como de primeiro mundo não estão lá mil maravilhas. É claro que um melhores do que os outros, mas não está a mil maravilhas. Muitos países, a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, está afundado numa dívida interna de trilhões. Até vi uma notícia, acho que foi ontem, ou esses dias, que bateu recorde. Os Estados Unidos está com uma dívida de 37 trilhões, isso é mais de 30 vezes o PIB do Brasil. É uma coisa de louco. Então, essa angústia, o povo está começando a se angustiar, é uma crise está se alastrando pelo mundo, e os povos estão se angustiando, estão ficando nervosos, decepcionados, né, com seus representantes, e também as guerras, né, uma nação contra a outra. Nós vemos aí os conflitos com Israel, os conflitos aí com outros países pelo mundo. Vemos aí a Índia entrando em guerra contra o Paquistão, né? Já um bom tempo já está a Rússia contra a Ucrânia, e assim por diante. Então nós vemos aí essa angústia, essa é essa angústia. Então é também um dos grandes sinais da proximidade da vinda do Senhor Jesus. E outros sinais também, né? Sinais no céu, coisas estranhas acontecendo nos céus, na terra, debaixo da terra, né? Aumento de terremotos, de cataclismas, né? Então, Jesus ele virá de uma forma surpresa, mas essa surpresa será maior para os ímpios, para aqueles que estão em um sono espiritual, estão dormindo, nesse sono que também é dito como um sono da morte. Então, é mais para esses que será uma surpresa, porque como o Senhor Jesus falou também, que nos últimos dias, na próxima de sua vinda, as pessoas já estarão dando-se casamento, comendo, bebendo. O que Jesus quis dizer ali? Que as pessoas estarão mais preocupadas com si próprias, com as coisas da sua vida. Não que não deve se importar, mas estarão somente entregues a isso, somente ao cuidado dessa vida. Não estarão nem aí para as coisas espirituais. E automaticamente não estão alertas para os sinais, para as coisas que são às vezes muito sutis, que nós, como servos de Deus, pessoas espirituais, entendemos, pegamos, ali captamos. Opa, aconteceu tal coisa, olha aí. É mais um sinal da proximidade da vinda do Senhor Jesus. Opa, aconteceu mais aquilo. Então a gente também pega as coisas também nos detalhes. E a gente vai, entrando ali no alerta, olha. Os dias estão se aproximando. Né? Estamos vendo também os dias passando muito rápido. Também é um grande sinal da proximidade deste dia, da volta do Senhor Jesus. Então vemos essas questões. Então, essa vinda inesperada, na verdade, é mais para os ímpios. Nós não, nós estamos sempre, quanto mais observando, né, o cenário no mundo, estamos percebendo que está se aproximando esse grande dia. E não seremos pegos de surpresa. Apesar de que das 5 virgens que eram as prudentes, elas dormiram, elas estavam preparadas. E veremos ver essa questão, né, delas ter dormido, mas estarem com um azeite em dia, vamos dizer assim, né? Um azeite reserva. Então é isso. Mais inesperada, é mais para os ímpios, para as pessoas que estão no mundo, na carne. Será mais inesperada para eles, mas para nós estamos e não seremos pegos desprevenidos. Pelo contrário, estaremos bem atentos quando Jesus voltar. Então é disso, né? O dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Então, para aqueles que estão em sono espiritual, virá de fato como um ladrão à noite, de forma inesperada. Então ouve-se um clamor. Um grito profético ecoa no meio da noite espiritual. É a mensagem urgente dos atalaias de Deus, despertando os crentes. Desperta, tu que dormes. Como vemos em Efésios 5,14. E depois, no final desse estudo, nós iremos ver algo muito interessante que é Efésios 5,4, e tem algo muito interessante que se conecta também com Mateus 25,6. Então vemos também esse grito, esse clamor, que principalmente para aqueles crentes
que ainda há um momento, ainda há a chance, né? Ainda é momento de, se caso algum crente, né, estiver nesse sono espiritual, né, um cristão ainda está ali, talvez com pouco azeite, ele poder encher mais com azeite. Então, esse momento de despertar, desperta, ó, você aí que está dormindo, você aí que está negligenciando sua vida espiritual, ainda é o momento, acorde, enche-se do azeite, busque, né, a presença de Deus, se encha do Espírito, de obras espirituais, de frutos do Espírito. Acorde, saia dessa apatia espiritual antes que seja tarde demais. É o último chamado antes da vinda do noivo, apontando para um despertamento espiritual que procede, né, o arrebatamento. E esse arrebatamento, deixando aqui bem claro, não é esse arrebatamento, né, que muitos aí infelizmente pregam, um arrebatamento escondido, né, que eles falam. Não, é o arrebatamento aqui, está relacionado que no momento quando Jesus ele vir, ele vai recolher a igreja, irá levá-los até o céu, o nosso céu. Estaremos nas nuvens com ele, enquanto a ira de Deus vem sobre a terra. Aí quando a ira de Deus passar, aí sim, nós iremos retornar com Jesus para reinar com ele durante 1000 anos. E isso conecta até com Zacarias 14, 12 e 14, quando mostra que o noivo, né, ou seja, o Senhor Jesus irá pisar no campo das oliveiras. E para ele pisar, o Senhor Jesus tem que estar aqui. Ele tem que vir. Não pode levar a igreja e descer e ir para o céu, né, para o reino de Deus e o lar de Deus e simplesmente deixar até aqui. Esse arrebatamento é só o momento em que nós somos, né, recolhidos. Então estaremos com o Senhor Jesus até que a ira de Deus venha, passe e possamos voltar novamente. E aí verá, né, a regeneração de todas as coisas, como o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 19, 28. E assim reinaremos com ele por 1000 anos. Para aqueles talvez que queiram saber mais sobre o arrebatamento, o real significado, o que de fato é, recomendo que entrem no estudo, na playlist do Discipulado, que é um estudo sobre essa doutrina, que é dito, explanado com detalhes sobre o que é o arrebatamento, entre muitos vídeos aqui de estudos no canal do nosso irmão evangelista Flávio. Ele explica sobre essa questão do arrebatamento, o que é esse arrebatamento, se é que é dessa forma que muitos pregam, arrebatamento secreto, né, essas coisas, que não é bíblica, né, não tem base bíblica, é uma doutrina herética, né, como é dito no rapto secreto, aqui a igreja na vinda de Jesus, rapto secreto, é o número, live número 491, está aqui na playlist, no 33, né, o vídeo 33 da playlist do Discipulado. Então, para aqueles que têm curiosidade, pretendo, né, futuramente trazer um estudo também aqui para o canal sobre esse assunto, mas para aqueles que têm curiosidade neste momento, possam estar assistindo aqui, está na descrição do canal e também no primeiro comentário fixado está o link para o Discipulado. Bom, então é isso, então ouve-se esse clamor, é um grito é quase que uma atalaia, né, avisando aos crentes despreparados para que possam começar a se preparar e se encher do azeite, despertar do sono. E vemos aí vem o esposo, né, ou o noivo, uma gloriosa declaração escatológica: Cristo está vindo. O clamor não é sobre teorias, mas é uma convocação real à prontidão. Aponta para o cumprimento da promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, como vemos em João 14:3. O próprio Senhor Jesus ele declara, né? Ele faz essa promessa aos seus apóstolos. Isso também vale para todos nós, a toda a igreja. Ele fala, ele avisa: ó, eu irei voltar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, ou seja, né, tomarei vocês para mim.
Estaremos com o Senhor Jesus, né? Jesus virá com grande glória, com grande poder. Deus irá entregar todo o poder em suas mãos, já entregou, na verdade, né? Mas está o momento de cumprir, né, com esse poder de fato, efetivamente, quando Jesus ele vinha a esta terra e governá-la, né, com cetro de ferro, com mão firme. Então iremos estar com o Senhor Jesus Cristo. Então essa promessa, aí vem o noivo, também se cumpre nessa promessa que ele mesmo fez. E vemos também, sai-lhe ao encontro, um chamado à ação, levantar, preparar as lâmpadas, buscar o azeite. Fala de um movimento ativo de fé, santidade e vigilância. É o retrato da noiva que corresponde ao noivo. Como em Apocalipse 22:17 está escrito: o Espírito e a esposa dizem, vem. Então olha só a conexão também com Apocalipse 22, onde nós vemos essa união, né, da noiva correspondendo ao esposo, a noiva correspondendo ao noivo, ou seja, a igreja, né, o povo de Deus, em conexão, em conformidade, correspondendo ao Senhor Jesus Cristo. E nessa união que sai-lhe ao encontro, então devemos estar nessa fé ativa de santidade, de vigilância, que é esse retrato dessa correspondência, né, de estarmos correspondendo ao Senhor Jesus Cristo, nessa união espiritual, de estarmos todos no mesmo espírito, de prontidão, de santidade, de vigilância, de fé, de esperança, né? Eu até não coloquei aqui, mas também dessa esperança, dessa união que iremos ter, desse casamento. E também conexa com Apocalipse 22, que o Espírito, né, que o Espírito de Deus e a esposa, a noiva, a igreja diz, vem. Então, venha, né, saia ao encontro, esteja preparado para esse grande encontro. Aí, nesse momento, irmãos, passamos a nós mesmos, né, em nosso íntimo, em nossos corações, né, até um exercício, um convite aos irmãos ao fazer uma autoanálise, que façamos a nós mesmos, a todos nós, 2 questionamentos importantíssimos. Estamos dormindo espiritualmente? Meus irmãos, a parábola diz que todas cochilaram e adormeceram, como vemos no verso 5 de Mateus 25. Até os prudentes estavam dormindo. Isso representa o perigo da apatia espiritual generalizada, que pode atingir até os crentes fiéis. Então vemos claramente isso, que todas as 10, apesar de haver uma separação das prudentes e as não prudentes, né, as que negligenciaram, vemos que todas cochilaram, todas dormiram, né, tiraram aquela sonequinha, né, ali no ápice. Já à noite, tiraram uma soneca, né, dormiram. Só que vemos uma separação disso. Então vemos que até as prudentes, né, ou seja, os cristãos que são prudentes, que estão com uma vida de oração em dia, se estão santificando, estão tendo muitos frutos do Espírito, estão realizando obras espirituais, também apresenta-se, não estão à mercê, estão à mercê também de uma cochilada. Mas a diferença é que esses crentes, justamente como preparados, eles estão vivendo uma vida de santidade real. Uma verdadeira espiritualidade com Deus, ou seja, estão em dia com Deus, estão em comunhão constante com Deus. Então esse perigo da apatia espiritual generalizada, né, total, ela pode até atingir os crentes fiéis. O clamor, né, desperta, é hora de acordar, é hora de despertar. Em Romanos 13, dos versos 11 ao 14, o apóstolo Paulo escreve um grande alerta para toda a igreja. Olha o que o apóstolo escreve. E isto digo, conhecendo o tempo,
que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós quando aceitamos a fé, né? Quando cremos. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não com glutonarias, nem com bebedeiras, nem com desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo escreve algo muito forte. Paulo, ele traz o alerta ali de que a noite é avançada. Olha aí, novamente Paulo fala a respeito disso. Desse avanço da noite, dessa alta noite, que aqui novamente ele não fala diretamente, não se refere à meia-noite, mas claramente aqui é uma referência indireta a ela. Porque novamente, como eu disse anteriormente, meus irmãos, quando os escritores bíblicos eles falavam a respeito da alta noite, né, essa expressão idiomática, é se referindo à meia-noite. A noite é avançada, o dia está próximo. Ou seja, Paulo não está falando do dia comum, né, do dia a dia, né, que anoitece, amanhece. Não, aqui Paulo está falando de uma forma poética, simbólica, da proximidade do dia da volta do Senhor Jesus. Então, novamente ele fala, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, quando cremos. Então, começamos essa caminhada da fé e cada vez mais a salvação está mais próxima. Então rejeitemos, pois, as obras das trevas. E Paulo, ele fala algo muito forte, que muito até bonito. Vistamo-nos das armas da luz. E que armas são essas? A oração, jejum, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, obras espirituais. São essas armas da luz. Até conexa com o que o próprio Paulo falou em Efésios 6, né, sobre a armadura de Deus. Que a gente vê a espada do Espírito, a capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da paz, as sandálias da pregação do Evangelho e o escudo da fé. Então, essas armas da luz. Então, rejeitamos, então, né, deixamos de lado, negamos, né, as obras das trevas, né, que são os pecados. Revistamos dessa arma da luz, pois justamente o dia está se aproximando e precisamos estar armados. E andemos honestamente. Aí ele fala, andemos honestamente, como de dia. Como se dia já tinha chegado. Né? Porque nós, como crentes, irmãos, mesmo que o reino de Deus literal, né, físico, ainda não está aqui na terra, nós somos já convidados, né, quando nós nos convertemos e passamos, né, a andar a caminhada da fé, já andamos como fôssemos já cidadãos do reino, como já estivéssemos já no reino de Deus, já glorificado, ou seja, andando já em santidade, sempre em honestidade. E não em glutonaria, né, um pecado aqui de gula, o pecado da bebedeira, né, de ser uma pessoa dada ao vinho, né, a bebidas alcoólicas, ser um bêbado. Uma pessoa desonesta, uma pessoa de soluções, né? Ou seja, a pessoa que cria problema, é mentirosa, é uma pessoa dissimulada, né? Essas coisas. Uma pessoa não contenciosa, ou seja, uma pessoa que sempre está tendo brigas, né? Brigando. E uma pessoa invejosa. Aí, por último, Paulo fala, né? Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Olha que forte, irmãos. Isso que Paulo manda, revestir-vos do Senhor Jesus. Ou seja, o que é revestir-vos de Cristo? É ser como o Senhor Jesus. É buscarmos, né, todos os dias, sermos o mais parecido com Cristo. Sermos honestos, plenamente. Então é isso, é revestirmos de Jesus. Sermos como Ele, temos a mente de Cristo. E assim por diante. E não temos cuidado, né, com a carne e suas concupiscências, ou seja, ficamos preocupados, dando espaço aos cuidados carnais.
e suas concupiscências. Então, é um clamor para despertar, é uma hora de acordar. E Romanos 13, Paulo ele fala com muita propriedade sobre isso. É um grande alerta a toda a igreja de seguirmos esse roteiro, né, que Paulo escreve, para que no dia do Senhor estejamos preparados. Então é isso. Então, temos cuidado que até mesmo os crentes fiéis eles podem cair nessa apatia espiritual. Mas a grande segredo aqui é que os crentes preparados estavam cheios do Espírito, ou seja, mesmo que eles caíram no momento, nesse sono, antes, esses crentes, eles tinham sentido do Espírito, estavam justamente nisso que Paulo escreve aqui, ó, não dados à desonestidade, aos pecados. E aqui Paulo ele cita alguns pecados, mas isso refere-se a todos os pecados, todos os frutos da carne, como vemos lá em Gálatas 5. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em Gálatas 5, onde Paulo ele cita tanto os frutos da carne como do Espírito. Em frutos da carne fala, ó, os frutos da carne é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu advirto, como antes já hoje adverti, que os que praticam essas coisas ou coisas semelhantes não herdarão o reino de Deus. Não ficarão de fora do reino e das bodas do Cordeiro. E outra pergunta importantíssima, meus irmãos, é se temos azeite o suficiente. É uma grande pergunta, uma grande questão que temos, né, que fazer a nós mesmos. O azeite, ele simboliza a presença do Espírito Santo, a unção, a vida espiritual real. Não é algo que pode ser emprestado. Cada um deve buscar a sua intimidade pessoal com Deus. Sem azeite, a lâmpada que simboliza ali o testemunho de fé se apaga e o acesso ao reino é negado. Ou seja, o azeite ele simboliza, né, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, essa unção que temos, essa vida espiritual verdadeira, não uma vida espiritual de fachada. E é interessante que não é algo, meus irmãos, que pode ser emprestado. Porque a gente vê ali na parábola que quando chega o momento que o noivo se aproxima, as noivas imprudentes as pedem, né? As noivas prudentes, olha, dai-nos um pouco do azeite. Isso seria como assim, como se aproximando da vinda do Senhor Jesus, eu chegasse para o irmão, ó meu irmão, me empresta um pouco aí dessa sua unção. Me empresta um pouco dessa tua presença de Deus. É algo até meio engraçado de se pensar, mas é como se fosse isso, mas não vai ter como. No momento em que Jesus voltar, todos de forma individual, porque a salvação ela é individual. A pessoa, eu não posso aqui, né? Isso vale para todos nós. Eu não posso a pessoa pode até, os irmãos, né, em comunhão pode ajudar uns aos outros, mas em termos de salvação, de comunhão com Deus, isso é pessoal, isso é individual. Isso vale para... Isso está a responsabilidade de cada um. É importante sim a comunhão. É muito importante a igreja estar unida. Isso é importantíssimo. É fundamental. Mas a salvação em si, ela é individual. Então cada um está diante da responsabilidade de cada cristão, essa unção, essa vida espiritual, essa presença do Espírito Santo, de cada um de nós estamos buscando, nos alimentando, tendo uma comunhão verdadeira com Deus, para que as nossas lâmpadas, ou seja, o nosso testemunho de fé, esteja cheios do Espírito. E sem o azeite é impossível. Sem o Espírito é impossível. Então, na hora, nós não iremos poder impedir o irmão emprestar um pouco da unção dele.
Porque a unção dele é dele. Ele buscou. Deus o deu. Nós não iremos poder pedir um pouco do Espírito Santo dele, que na presença de Deus que está nele, não vai poder, porque isso ele buscou durante toda a vida dele, ao tempo que ele caminhou na fé, no caminho estreito, ele buscou aquilo e Deus foi preenchendo. Então isso, irmãos, é alerta que temos que ter essa responsabilidade, essa noção de que no momento que for o clímax, o grande clímax, é cada um, entre aspas, por si, ou seja, no sentido de que cada um vai ter que estar no seu íntimo com a presença de Deus, com a unção do Espírito. Então, temos azeite suficiente, estamos tendo uma intimidade pessoal com Deus verdadeira, estamos com a unção do Espírito, estamos com uma vida espiritual verdadeira, real, ou é de fachada, ou é uma vida de religioso, de um falso religioso. É essa questão também que devemos fazer a cada um de nós refletirmos. E se algo tem falado em seu coração, se você sentiu algo que ainda falte, não fique triste, busca a Deus, ainda dá tempo. Por isso que até falei aqui, a noite ainda se aproxima, a alta noite ainda se aproxima. A meia-noite ainda não chegou. Aproveite que ainda estamos aí, vamos dizer assim, nas 10 horas, né? Nas 11 horas, se aproximando, aproveite. Porque quando chegar a meia-noite, será o tempo, o limite. Então, se essa palavra, se isso alertou você, opa, acho que ainda falta algo em mim, acho que eu tô aí meio negligente, tô dando aí tô meio sonâmbulo, né? Tô meio ainda dormindo, tô tirando aí uma soneca, cochilando. Se você sente isso, é o momento agora de reverter isso, de você buscar se revestir de Jesus Cristo, nosso Senhor, se armar com as armas da luz e rejeitar totalmente toda a obra das trevas, para que assim você esteja cheio do Espírito, cheio do azeite, com a sua lamparina bem acesa, e quando se aproximar, você está preparado. Isso vale para cada um de nós. Se isso te tocou, se isso te falou, dá, né, glória a Deus, agradeça, porque é um momento agora, é esse momento de alerta, esse momento, como falou aqui, como eu fui dito aqui, de clamor, atalaia, ainda está sendo um momento de alerta. Deus é justo, irmãos, Deus ele é justo, ele está permitindo esse momento desse clamor. Vemos então, justamente nessa reflexão, vemos o perigo da negligência espiritual. As virgens loucas esperavam, mas não se prepararam. Isso é muito interessante. As virgens loucas já estavam esperando também, todas estavam esperando, mas elas não se prepararam. A diferença era essa, irmãos. Todas cochilavam e adormeceram, só que a diferença é que 5 delas se prepararam, mesmo cochilando, mesmo adormecendo ali, dando uma bambeada ali, um cochilinho, se prepararam. Então a importância de nós mesmos estar nos preparando. Mesmo que estamos talvez ainda à mercê de um soninho ali, a gente, no momento certo, a gente está preparado, cheio do Espírito. Então a importância sempre de estar o quê? Se santificando, buscando a Deus, buscando a unção do Espírito. Então vemos isso. Participavam do grupo, conheciam o noivo, mas faltou vigilância e profundidade na vida espiritual. O resultado, foram deixadas de fora. Um alerta sério aos cristãos mornos. Vemos em Apocalipse 13, 16, é claro que num contexto um pouco diferente, né? Mas vemos que Jesus, ele vomita os mornos. Vamos ver aqui, Apocalipse 13, 14, vamos ver aqui.
Deixa eu ver aqui. Não, perdão, verso 16, né? Ó, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso Jesus falou à igreja de Laodiceia, que era uma igreja que estava fria. Jesus nem reconhece as suas obras. Não conheço, não, perdão, ele reconhecia as obras, mas eram obras assim totalmente de apatia espiritual, não tinha valor nenhum. Não é à toa que Jesus manda comprar, ó, compra de mim ouro refinado para se tornar rico, roupas brancas, a santidade, colírio para os olhos, ungir os olhos, ou seja, discernimento espiritual para poder enxergar, ouro refinado, que é a riqueza do reino de Deus, as boas obras do reino, para ser aprovado. Então ele fala isso à igreja de Laodiceia, que também representa a era da igreja, né, que é a atual que nós vivemos, que é uma igreja fria. Nós vemos aí esse sistema da cristandade, igrejas que estão totalmente mornas, com obras espirituais terríveis, pífias, cada vez mais heresias, blasfêmia, e ninguém percebe isso, porque estão mornos. Mas graças a Deus há um remanescente fiel. Então, esse é um morno, Jesus ele vomita. Ele não quer saber do morno. Ele fala, né? Melhor é ser quente, é ser frio ou quente. Então, um alerta terrível, sério aos cristãos mornos. Então, se o irmão percebe-se que está morno, acorda, se torna quente, né? De preferência, obviamente, né? Quente, seja fervoroso, né? Cheio do Espírito. Então veja, as virgens loucas, elas participavam do grupo, conheciam o noivo. Ou seja, isso é uma mostra, irmãos, de que no meio da igreja, às vezes muitos irmãos, às vezes participam dos cultos, você vê sempre nos cultos, na reunião, na congregação, nas lives dos irmãos. Aí vê ali nos grupos, certo, mas no fundo, conhecia o noivo, ou seja, conhece a Jesus Cristo, sabe muito bem de quem é, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, é o Rei, é o Cavaleiro fiel e verdadeiro, é o Messias. Reconhece, confessa que Jesus é o Senhor, mas falta vigilância. Aí que tá, no íntimo mesmo, ali no dia a dia, no íntimo, falta vigilância, falta profundidade. A palavra diz que orai e vigiai. Então o crente tem que orar, sim, muito bom, vida de oração, mas tem que vigiar. Também oração sem vigia, também não tem muita coisa, tem que ter tem que ser 50%, 50% para dar os 100%. 50% oração, 50% vigilância. Então essa falta, às vezes, de vigilância e de profundidade causa isso. Então veja, muitos irmãos, às vezes, participam do grupo, são membros da igreja, são parte do corpo de Cristo, conhece o noivo, conhece o Senhor Jesus com profundidade, às vezes conhece muito bem, sabe quem ele é, reconhece e confessa que Jesus é o Senhor, mas falta ali o detalhe, na sutileza, falta a vigilância, a profundidade. Aí o resultado, acontece isso. Ali no íntimo estão sendo mornos. Ali às vezes só é aparência, tá nos cultos, às vezes até ora, tal, né? Incrível, sensacional. Mas no íntimo mesmo está morno. Às vezes não está vigilando tanto os pecados, né, as questões, as obras das trevas, a carnalidade, coisas assim do tipo. E aí o resultado será esse, será deixado de fora. E vemos também um clamor profético dos últimos dias. Quem está clamando? Então, o que é esse clamor? O que está clamando?
Deus tem levantado vozes no mundo, pregadores fiéis, evangelistas, atalaias, como João Batista no deserto, né? Um exemplo. Eles ecoam a mesma mensagem, ó, endireitai o caminho do Senhor, ele vem. Então, esse clamor está vindo dessas pessoas, dos pregadores fiéis, daqueles que realmente pregam a verdade, o verdadeiro evangelho, sem heresias, sem fermento. Os evangelistas, né, que fazem o trabalho de evangelização, que são como atalaias, como foi João Batista, que no deserto ele pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eles ecoam essa mesma mensagem, ó, endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o seu caminho, porque ele vem. Então esse clamor, irmãos, esse clamor vem dessas pessoas. Né? Eu creio que ele vem dessas pessoas. Aí vem o noivo. Se prepare. Endireitai o seu caminho, suas veredas. Saia da morninão. Saia da apatia espiritual. Se encha do Espírito. Enche sua lamparina de azeite. Para não ser deixado de fora das bodas. Então é isso. O clamor vem dessas pessoas, desses crentes, cristãos fiéis, que têm esses dons de pregar a palavra, de evangelizar, de ensinar, de pastorear e assim por diante. Certo, irmãos? E vemos aqui também um avivamento da meia-noite. Muito interessante. À meia-noite há um avivamento. O clamor é um sinal de avivamento, um despertar que precede a vinda do Senhor. O Espírito Santo está movendo corações para buscar mais azeite, mais consagração, mais santidade. Então o Espírito Santo de Deus, muitas vezes ele está incomodando no bom sentido os cristãos, muitos cristãos, busque mais azeite, se consagre mais, busque mais santidade. Então vemos claramente isso. Então o Espírito Santo há esse sinal, né, de avivamento, de que o despertar, a hora da vigilância, a hora de vigiar, hein? Busque mais azeite, se consagre mais santidade, para que você possa estar preparado e seja uma virgem, né, entre aspas, prudente. Você possa adentrar nas bodas do Cordeiro, que simboliza a entrada do reino ao reino de Deus, no reino de Deus, literal. Quando Jesus ele voltar, ele estabelecerá o reino dele, o reino de Deus aqui na terra, né, os 1000 anos primeiramente, para a restauração depois, o eternal, que Deus descerá com a santa e gloriosa Jerusalém, que desce dos céus, adornada, como uma noiva, ao seu noivo, que é Cristo, e também o seu povo, o povo de Deus, que terá o ingresso, o direito de entrar na Jerusalém celestial. Amém, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o Espírito Santo está movendo os corações, e se você vem sentindo isso, agradeça a Deus, porque é o Espírito Santo que está movendo o seu coração a buscar mais da sua unção, da sua presença, para estar mais consagrado. Então, meus irmãos, seguindo aqui ao término desse estudo, ao final dele, eu queria fazer, como eu disse anteriormente, no começo do estudo, a conexão entre o clamor da meia-noite e desperta tu que dormes, que está em Efésios 5,14. Sabemos, né, que Mateus 25 diz, né, mais à meia-noite se ouve um clamor, aí vem o noivo e sai-lhe ao encontro, como vimos aqui. E como vimos anteriormente, esse versículo mostra, né, um momento crítico e decisivo na narrativa espiritual, né, a chegada repentina do noivo. O clamor à meia-noite é um grito de despertamento, é um chamado à urgência, à vigilância, à prontidão.
Ele interrompe, né, o sono coletivo das virgens, símbolo da igreja, e exige ação imediata. E Efésios 5,14 ecoa esse mesmo chamado com a linguagem quase idêntica. Está dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo fala aqui de um despertar espiritual radical. Saia da letargia do pecado, da negligência, da mornidão. Cristo não apenas chama, mas também ilumina, trazendo entendimento, direção e vida. Então, aqui Paulo fala, né? Cristo te esclarecerá. Então, a gente tem que sair, despertar, ficarmos, estivermos nesse sono, né, da morte, se levantar, estar de pé, estar alerta, sair dessa letargia, né, dessa preguiça, né, dessa... Como é que é? Parece como a gente sabe quando a gente acorda, né? E ainda tá naquela letargia, meio, né, com o olho ainda meio fechado, né? Rosto, o cabelo bagunçado, ainda parece acabado de acordar. Então sair dessa letargia, dessa lentidão, né? Dessa negligência, que é essa letargia do pecado, da negligência, da mornidão. E que Cristo, a partir desse momento, vai nos esclarecer, ou seja, vai trazer ali o entendimento, o discernimento, vai nos iluminar, nos dar a direção e a vida. Tanto em Mateus 25 quanto em Efésios 5 se passam num contexto de trevas. Olha só que interessante. A parábola das 10 virgens acontece à meia-noite, o momento mais escuro antes da aurora, do amanhecer. Efésios 5 ensina a igreja a não participar das obras infrutíferas das trevas, mas a andar como filhos da luz, como vemos em Efésios 5, dos versos 8 ao 11. Isso nos mostra que o tempo em que vivemos é de escuridão espiritual crescente. Como eu até disse, né, nós vemos que nesse tempo é um tempo em que vemos os homens, né, o ser humano, entregados totalmente à maldade, ao pecado. Mas Cristo está chamando os seus a uma vida de luz, santidade e vigilância. Então, aqueles que pertencem a Deus, que pertence ao Senhor Jesus Cristo, ele está chamando, está fazendo um chamado, está alertando para que os seus, nós, os santos, os cristãos, possamos ter uma vida, né, a luz dele esteja em nossas vidas, uma vida de luz, de santidade, né, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurado os puros de coração, pois estes verão a Deus, como vemos nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, e a vigilância. Ambos os textos refletem o mesmo tom profético, um clamor que vem da parte de Deus, um chamado à vigilância, arrependimento e preparo. Enquanto Mateus 25 aponta para a volta iminente de Cristo, Efésios 5 aponta para a transformação interior que devemos preceder esse encontro. Jesus não volta por uma igreja adormecida, mas por uma igreja que tenha despertado para a sua glória. Isso é muito importante, irmãos, porque Jesus ele não volta para uma Laodiceia da vida. Uma igreja morna, uma igreja apatia, né? Morna espiritualmente, letárgica. Cristo ele volta como uma igreja desperta, fervorosa, cheia do Espírito, onde os 7 Espíritos de Deus estão na igreja, como vemos em Apocalipse. Os 7 Espíritos de Deus, que até pretendemos trazer um estudo sobre esses 7 Espíritos, trazendo aqui um discernimento do que seriam esses 7 Espíritos, que representa sabedoria, discernimento e muitas outras coisas, está entre a igreja. Então, Jesus não volta para uma igreja adormecida, letárgica, morna. Jesus volta para uma igreja, para um povo fervoroso, que está despertado para a glória, para a sua glória. Então é isso, irmãos. É algo muito interessante que vemos aqui. Como vemos aqui na imagem, ó, Jesus ele está voltando aqui.
E aqui está uma luz no fim, que aparece a igreja, que está resplandecente, uma igreja resplandecente, cheia do azeite. Cada membro, né? Cada membro deste corpo, dessa igreja, está cheia do azeite. E vemos aqui, desperta, tu que dormes. Ou seja, o que está dizendo aqui, que Paulo está querendo dizer aqui? Desperta, tu que dormes. Examine a sua fé. Faz uma autoanálise de sua fé. Você tem vivido no espírito ou na apatia espiritual? Como disse, Jesus não volta para uma igreja adormecida, uma igreja apática. Ele vem para uma igreja cheia de fé. Uma igreja fervorosa. Então, desperta tu que dormes. Examine a sua fé. Né? Você tem vivido no espírito ou na apatia, ou seria na carne? Levante dentre os mortos. Aqui, irmãos, eu estou trazendo aqui uma espécie de forma simbólica, né? Levante dentre os mortos. O que quer dizer? Deixe para trás toda a obra morta. E que obras seriam essas? Religiosidade sem vida, como fariseus viviam, na hipocrisia, na falsidade espiritual, pecados ocultos. Meus irmãos, isso aqui é forte. Pecados ocultos. Pecados de estimação. Que às vezes quando se abandona, mas às vezes quando você vai buscá-lo, se deixa ali guardadinho. Em Salmo 19, o salmista diz o seguinte, vou pegar aqui. É um versículo que sempre eu guardo ele. Um dos versículos mais que eu guardo em meu coração, que é esse aqui, ó. Salmo 19, no verso 12, ele diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me desconheço. Né? Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Na versão ACF, né? Vou botar aqui a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Está dito o seguinte também, ele fala aqui, ó: quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Ou seja, o que o salmista aqui está querendo falar? Ele pede a Deus discernimento, está pedindo a Deus: eu posso entender, eu posso compreender meus próprios erros. O que o salmista está querendo dizer? Que ele está pedindo a Deus discernimento. Que muitas das vezes a gente pode cair no erro de não discernir corretamente certas coisas. Apesar de que no espírito nós sabemos sim o que é certo e errado, né? O que é o mandamento, o que é o pecar, né? Que é idolatria, promiscuidade sexual, essas coisas, mentira, falsidade, falso testemunho, cobiça, todas essas coisas. Às vezes a gente pode cair num erro de, às vezes, não discernir exatamente alguma coisa que a gente está falando de errado. Então, o salmista pede aqui discernimento, ó: purifica-me tu dos que me são ocultos, ou seja, aquele erro que está oculto em mim, que ainda não estou compreendendo, abre-me o entendimento, absorve-me, né? Então é isso. Se é um pecado oculto, caso você talvez não esteja percebendo, peça a Deus para que abra o discernimento de algum erro seu, algo que ainda não está percebendo. E é claro, tem pecados que são claramente do desagrado de Deus, né? Talvez você está assistindo coisa que não deve assistir, praticando, falando, pensando coisa que não deve pensar. Aí você realmente tem a certeza que aquilo é pecado, mas está em oculto, ou seja, só você sabe, só você claramente Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele que sonda os corações e mentes, né? Talvez as pessoas ao seu redor não conheçam, não saibam, mas você sabe muito bem o que passa em sua mente, seu coração, e o que é errado, o que é certo, e
Deus também. Deus está sondando o tempo todo nossas mentes e os nossos corações. Ele sabe de todas as coisas. Então é isso. Então, levanta-te dentre os mortos. Deixe para trás toda a obra morta, religiosidade sem vida, pecados ocultos e preguiça espiritual. Então também, o que é preguiça espiritual, irmãos? Preguiça espiritual é exatamente uma vida espiritual morna, ou seja, de apatia, né? Apática, ou seja, você não ora tanto, não lê muita palavra, não estuda, não se dedica a muitas obras espirituais, não tem hábito de jejum ou essas coisas, sabe? É uma preguiça espiritual, a pessoa não se dedica, sabe? A pessoa não tem aquele vigor de fazer as coisas espirituais, sabe? Não tem aquela vontade, né? Porque eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu estou em comunhão com os irmãos, eu vigio a minha mente, vigio né, os pensamentos, meus olhos, sabe? Tem aquele momento perfeito, sabe? Aquela vida espiritual excelente. E não tem isso, ele tem essa preguiça. Sempre ora uma vez ou outra, sabe? Lê de vez em quando a palavra, faz ali uma leitura. É uma preguiça espiritual, sabe? A pessoa está nessa lentidão. Então isso é deixar isso de lado e, né, mandar ver, correr, como Paulo fala, né, que nós somos como atletas, né, em busca, correndo uma maratona, né, uma corrida de 100 metros e com todo o vigor, correndo, buscando, sabe, se preparando para estarmos correndo, né, trilhando essa vida espiritual, esse caminho estreito, essa corrida da fé, né? Então é isso. E quando ele fala Cristo te esclarecerá, o que Paulo está falando? Ele mesmo te dará sabedoria, né? Jesus, né, por intermédio do nosso Deus, ele nos dá essa sabedoria, né, esse discernimento, né? A palavra, Paulo fala que Jesus é como a sabedoria de Deus. Agora não me lembro, está em Coríntios, mas agora não sei exatamente qual o versículo, mas Paulo ele fala exatamente isso, que Jesus foi dado como sabedoria de Deus. Então quando temos Cristo, temos a sabedoria porque temos a mente de Cristo. Então ele nos dará esse esclarecimento, que é nos iluminar, nos direcionar, que é dar essa sabedoria, o discernimento espiritual, que é muito importante, a direção, né, nos guiar, e a luz para se preparar, né, nos prepararmos. O mesmo Senhor Jesus que clama à meia-noite, aí vem o esposo, né, o noivo, né, Jesus ali por intermédio ali, eu tinha dito, né, que o clamor, que clama os servos de Deus, né, mas aqui é como Deus através de Cristo usando os seus servos para clamar. É como se nós tivéssemos Jesus, né, estivesse falando, né, através de nós. Clame à meia-noite, né? Aí vem o esposo, aí vem o noivo, o que diz, né? Então, o mesmo Senhor Jesus é o mesmo que diz, né? Desperta, igreja. Um despertar da igreja, prepare-te porque eu estou voltando. Estou voltando, né? Ele está voltando. É como um alerta, é como ele estivesse parafraseando, né? Como Jesus estivesse falando isso. Ó, desperta, igreja, prepare-te porque eu estou voltando. O dono do mundo, dessa terra, desse sistema, está voltando. Que é o que reinará sobre toda a face da terra. Deus deu a Jesus esse poder, essa autoridade. Não basta ter a lâmpada. Ou seja, o que seria ter só a lâmpada? A aparência de religiosidade. É preciso ter o azeite. Ou seja, a vida cheia do Espírito. Tempo é agora. A voz ainda ressoa. Desperta tu que dormes. Ou seja, ainda dá tempo. Se eu novamente dizer, se você está talvez ainda nessa aparência de religiosidade, desperta. Não basta ter a lâmpada só. Só a lâmpada sozinha, ou seja, essa aparência de religiosidade, de cristão, é inútil. Não basta ter a lâmpada, tem que ter o azeite, que é a vida cheia do Espírito Santo. E o tempo é agora, a voz ainda ressoa. Ainda clama, desperta, desperta tu que dormes. Saia desse sono da morte, que é um sono de morte. Que esse sono vai levar à morte espiritual. E assim o da morte, que é o lago de fogo, que queima com enxofre. Então, meus irmãos, é um despertamento urgente. É um despertar
E a meia-noite, né, a meia-noite espiritual, o mundo está em trevas e muitos dormem, muitos estão dormindo. Né? Que os irmãos veem, né, a gente olha para o mundo, para a sociedade, e vemos claramente esse sono. Que muitos estão dormindo, muitos crentes estão dando mole, estão negligenciando suas vidas espirituais, então é o tempo de acordar. Mas o clamor já começou, irmãos, o clamor já está aí, está o clamor, Jesus, através dos seus servos, dos seus evangelistas, dos seus pregadores, está clamando. Aí vem o noivo. E os ouvidos espirituais já ouvem, ó, o esposo vem. Então, a gente tem que ter esse ouvido espiritual. É tempo de sacudir o sono, né? De tirar esse sono de nós, né? Sai fora esse sono, tira esse sono. Momento de tirar esse sono da gente. Se começar a vir esse sono, sacuda. Prepare-se, enche-se do Espírito. E como Paulo alertou em Efésios 5, dos versos 15 ao 20, olha que Paulo fala, muito importante. Portanto, vede prudente como andais. Então, ó, vê como está sendo prudente, como você está andando na sua vida. Não como nércios, mas como sábios. O que é nércio? Vamos ver aqui rapidamente. Para entendermos em plenitude essa questão, nércio. Ó, aquele que é desprovido de conhecimento, ó, discernimento, estúpido, olha isso, ignorante. Aquele que não tem aptidão, né, competência, tem escassez, é inepto. Ou seja, é uma vida de um cristão desprovido de conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos ter sim o conhecimento da palavra. Paulo alertou o povo de Israel em Oséias 4:6, ó, meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, de conhecimento da palavra, de conhecimento de Deus. Falta de discernimento, uma coisa que muitos faltam hoje é discernimento das coisas espirituais e até das coisas seculares, das coisas ao nosso redor. Ter sabedoria. Perdoa a expressão, é estúpido, é ignorante. Não podemos estar nesse estado de estupidez, de ignorância espiritual. Não tem aptidão, não tem competência na obra de Deus, no reino de Deus. Todos nós, independente, mulheres, homens e mulheres, seja você jovem ou velho, né, já uma pessoa de idade, tem que ter aptidão e competência, ou seja, estar em dia, né, com as obras espirituais, com frutos do Espírito, ser capaz, não incapaz. Então, não seja nércio, mas sábio. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Porquanto os dias são maus, os dias estão terríveis. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que nós estamos buscando entender qual é a vontade do Senhor? Não sejam insensatos, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo alerta, enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que é remir o tempo, irmãos? É utilizar o nosso tempo com sabedoria, servindo a Deus e às pessoas, né, os irmãos da igreja principalmente, e praticando as boas obras que Ele preparou para nós. Somos chamados a aproveitar as oportunidades que temos de fazer o bem. Né? Se não me engano, Tiago ele fala isso, de aproveitarmos o máximo o nosso tempo para fazer o bem. Quando dá tempo de fazer todo tipo de boa obra. Jesus também fala, né? Quando ainda é dia, fazer a boa obra. Quando ainda é dia, ou seja, ainda quando você tem vida, quando ainda dá tempo. Mas quando a noite chegar, não há mais. Novamente, à noite, quando a noite chegar, já não há mais tempo de fazer obras, porque cessou o limite. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. É interessante, agora me recordei dessa passagem, não me lembro qual, mas Jesus fala que devemos fazer tudo quando ainda é dia. Quando chegar a noite, a alta noite, já não tem mais tempo, não haverá mais tempo. Então é fazer o bem e praticar as boas obras que Deus preparou para nós, como vemos em Efésios 2:10, vamos ver aqui rapidamente, Efésios 2:10, aqui ó. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticássemos. Então Deus preparou de antemão essa obra,
essas obras para praticarmos e sermos cheios, riquíssimos em boa obra. Né? Paulo também fala isso em 1 Timóteo 6, que devemos ser riquíssimos em boa obra, né? Aguardarmos a fé. Deixa eu ver aqui, 1 Timóteo 6, isso aqui é no finalzinho. Aqui, ó. Eu ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir. Guardamos a fé e fala algo desse tipo. Esperança, certeza, riqueza. Que é agora esqueci a expressão, né? Mas ele fala para guardarmos a fé. Mas é isso aqui, ó. Sermos riquíssimos, ricos em boas obras. Sejamos ricos em boas obras, generosos, prontos para repartir. Então é isso. Então, mesma coisa. Sermos ricos de boas obras, estamos preparados para que possamos estar firmes nesse grande dia. Deixa eu beber uma água aqui rapidamente, irmãos. Só um momento. Então, e a promessa da vinda de Jesus não é um conto. É uma realidade iminente. A pergunta que ecoa é, novamente, outra pergunta muito importante. Estamos prontos? Como vemos em Apocalipse 19:7, que regozijai-vos-nos e alegrai-mo-nos e dizemo-nos glória, porque porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, a noiva, a igreja, o corpo de Cristo, já se aprontou. Então a vinda das bodas do Cordeiro está se aproximando. Então possamos nos regozijar, nos alegrarmos, darmos glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a noiva não está distraída. Então a noiva fiel mesmo, nós, o corpo de Cristo, nós que devemos estar fervorosos, cheios do azeite, irmãos. A noiva não está distraída com o mundo, nem adormecida na carne. Ela busca o azeite todos os dias, né? Ela busca que o Senhor, ela busca esse azeite, essa unção. Ou seja, todos nós, claro que é o corpo de Cristo, mas novamente, individualmente, todos nós devemos, no nosso íntimo, estar buscando a Deus. A salvação é individual. Nós não teremos que, no grande dia, pedir, né, emprestado a unção dos irmãos, não. Nosso íntimo temos que buscar diariamente essa unção, esse azeite todos os dias. Ela ama a vinda do Senhor Jesus. Está sonhando com este dia. Está com as suas vestes brancas, ou seja, está em estado de santidade, de purificação, de uma vida, né, de santidade, distante, longe do pecado. Estão purificadas pelo sangue, né, pelo sangue do Cordeiro. E vivem em santidade, oração e vigilância. Então essa é a noiva, essa é a igreja que Cristo ele vem buscar. Ele vem recolher, ele vem proteger da ira de Deus e levá-la para o seu reino, que será aqui na terra glorificada. E vem buscar essa igreja, uma igreja purificada, lavada no sangue de Jesus, no próprio sangue dele, vive em santidade, oração e vigilância. Ou seja, cada um de nós devemos estar nesse estado. E novamente, se você, nessa palavra, meu irmão ou irmã, sente que não está ainda nesse estado, busque, ainda dá tempo. Busque. Hoje é tempo disso, ainda há tempo de arrependimento, de purificação, de buscar, de se encher do azeite. Não basta, meus irmãos, estar no grupo das virgens. Não basta só estar no grupo das virgens. É preciso ter azeite. Então, seja, fazendo aqui a analogia, não basta estar na igreja, que já é algo maravilhoso, obviamente,
estar na igreja, estar batizado, ser um membro do corpo de Cristo, isso é maravilhoso, mas é preciso, cada um de nós, individualmente, precisa ter o azeite, o Espírito Santo, a unção. Então não basta somente estar no grupo das virgens, tem que estar cheio do azeite. Porque quando a gente viu no grupo das virgens, 5 ficaram de fora. Eram crentes também. Não basta conhecer o noivo, o Senhor Jesus Cristo, reconhecer que novamente, é algo importantíssimo. Reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor, é o Filho de Deus, do Deus vivo. Ser um cristão, mas é preciso amar o Senhor Jesus. Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus falou, aquele que verdadeiramente me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, me obedece. Obedece ao Pai, o vosso Pai que está nos céus. Então é preciso amar verdadeiramente e esperar por Ele. Ouça o clamor. Responda com urgência e santidade. Eu preciso responder com urgência, com santidade. O noivo vem, meus irmãos, e prepare-se para o encontro eterno com o Rei da Glória. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a palavra de hoje. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, seja convosco. E esse foi o alerta, meus irmãos, que está presente em Mateus 25:6. O grande clamor da meia-noite. A meia-noite se aproxima. Preparai-vos, nos preparamos, pois o noivo vem. É a hora de nós vigiarmos, hora de vigilância. Ok, meus irmãos? Então é isso. Que os irmãos, novamente eu lhe peço que os irmãos possam deixar o vosso like. Que os irmãos possam deixar um comentário, o que os irmãos sentiram dessa palavra, o que foi falado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu estarei lendo, tendo prazer e respondendo. E é isso. É a hora do clamor da meia-noite. Nos prepararmos, nos santificarmos, pois o Senhor Jesus vem. E compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra, para que muitos também possam ouvir e possam se preparar, ter esse alerta, esse aviso que o Espírito Santo vem fazendo, vem alertando a muitos. Amém, meus irmãos? Então é isso. Compartilhe, deixe um comentário. Se é novo no canal, caso você está aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe esse voto de confiança. Temos aqui transmissões todos os domingos a partir das 8 horas, de estudos da palavra, de todo tipo, de toda natureza, para que possa sua vida ser edificada. Então é isso, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim nosso Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.